Diz assim: havia ali o poço de Jacó. Cansado de viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era cerca da hora sexta, ou seja, meio-dia, sol a pino, calor do Oriente. Então veio uma samaritana tirar água, e Jesus lhe disse: dá-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe então a mulher samaritana: como tu, um judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se conhecesses o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me um pouco de água, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. E a mulher disse: Senhor, tu não tens com que tirar água, e o poço é fundo. Onde, pois, tens essa água viva? Versículo 13. Jesus respondeu: quem bebe desta água voltará a ter sede, ou seja, da água do poço. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E a mulher lhe disse: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, e não tenha que vir tirá-la. Verso 16. Então Jesus lhe disse: vai e chama teu marido e volta para cá. A mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus afirmou: foi sincero, dizendo: não tenho marido. Pois já tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é o teu marido. Isso disse com verdade. O restante eu vou explicando. Olha para cá, por favor. Veja qual o contexto aqui dessa mulher. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele deixa a Judeia e vai para a Galileia. E ele não vai porque era necessidade. Ele não pega aquele caminho porque era a única rota possível, não é. Ele pega aquele caminho porque aquele encontro com essa mulher, ao meio-dia, com o sol a pino, era algo que já estava marcado na agenda divina. Jesus já tinha combinado de ter um encontro com aquela mulher ali. E não tenha dúvida, hoje também não é um dia comum. Eu sei que muitos daqui vieram convidados por pessoas, amigos, outros viram vídeos na internet, e você pensa assim: olha, foi isso que me trouxe. Não, não foi. Foi o Senhor que apenas usou esses artifícios, por vezes tecnológicos, por vezes humanos, para trazer você aqui, para que você também pudesse ter um encontro com Ele, assim como essa mulher teve. Você talvez veio aqui para resolver problemas de ordem pessoal, financeira, saúde, achando que a sua sobrevivência, achando que o seu bem-estar depende de resolver essas questões. E é óbvio, como eu disse aqui, nós cremos e vamos orar para que Jesus, de fato, transforme essas coisas em sua vida, para que Ele mude a sua circunstância, para que Ele possa restaurar aquilo que talvez foi quebrado, perdido. Mas assim como essa mulher, ela pensou que o grande problema dela estava na sede. Não é. O problema dela era algo muito maior. Deus é poderoso para resolver essas coisas pequenas para Ele, claro que é. Mas o que Jesus tinha para ela, e o que Jesus tem para cada um de nós, é infinitamente superior do que aquilo que por vezes nós pedimos. Na maioria das vezes, esses problemas que nós julgamos ser muito grandes, não passam de migalhas, de coisas pequenas que o Senhor resolve com um estalar de dedos. Mas o que Ele tem para nós é algo infinitamente maior. E é isso que eu vou passar aqui. É apenas 3 princípios nesse texto. Primeiro, Jesus se importa com você. Por que nós podemos dizer isso com a mais absoluta certeza? Talvez na sua mente você possa pensar: pastor, mas calma aí, o senhor nem sabe como anda na minha vida, o que eu tenho feito. O senhor nem sabe, talvez, o quão degradante é a minha situação moral. Que papo é esse de que Jesus se importa comigo? Foi isso que Ele fez exatamente com essa mulher. Ele não fez acepção de pessoas. Aquela mulher estava perdida na imoralidade, mas mesmo assim, Ele mostra que ela também tinha importância. Porque assim eram os samaritanos, eram imorais. Lembra? Aqui no casamento, ela estava aqui, mas no versículo 10, Jesus vai dizer para ela: o dom de Deus está disponível a todos, inclusive a você. Não há pessoas inatingíveis para o nosso Deus. Não há pecado tão grande, sujeira tão encardida, que o sangue de Jesus não tem o poder de purificar. É isso que diz a palavra do Senhor. E se você ler o contexto aqui do Evangelho de João, você vai ver que no capítulo 3, ele tem uma conversa com Nicodemos.
uma autoridade religiosa. No capítulo 4, ele tem a conversa com essa mulher samaritana. No capítulo 3, ele trata com um judeu, alguém que era mestre na lei, alguém que tinha os princípios morais elevadíssimos, alguém que era extremamente meticuloso contra os ritos em relação à religião. Ele colhia ali um maço de cebolinha no seu quintal, ele fracionava em 10 e a 10ª parte ele levava para o templo. Assim eram os fariseus. Mas no capítulo 4 ele tem um encontro com uma mulher samaritana, uma mulher de baixa reputação, que muitos viravam as costas. Esses samaritanos, eles eram judeus misturados com babilônios e diversos outros povos. Por isso que eles eram rejeitados. Eles eram mestiços. A religião deles era o judaísmo, mas era um judaísmo adulterado. Muito paganismo tinha entrado ali. E era tão sério essa rincha, né? Porque você vê o espanto da mulher. Era tão sério essa rincha que os samaritanos, eles não se davam com os judeus de forma nenhuma. Eles foram até proibidos de participar da construção do templo. Os samaritanos queriam ajudar. Não, nós vamos. Os judeus disseram, não, vocês não. Não queremos que vocês nos ajudem. Eles construíram um templo paralelo. Foram fazer a sua própria religião. Quanto às leis de pureza, os judeus, como Jesus Cristo era judeu, eles tinham ritos severos. Eles não podiam tomar bebida num canto, num copo, que um samaritano tinha bebido. Por isso a mulher se espanta. Como tu, judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Consegue entender o porquê do espanto dela? Mas veja que a bondade e a misericórdia de Jesus Cristo, ela cruza fronteira racial, qualquer uma. Se você também se sente excluído, rejeitado, achando que seus problemas são irresolvíveis, o que a Escritura diz é que não é impossíveis para aqueles que creem no Senhor. Aquilo que talvez você acha mais difícil, que talvez você já até perdeu as esperanças. Para essa mulher que era samaritana, a única esperança que ela tinha era a vinda do Messias, de Jesus Cristo. Por isso eles aguardavam ansiosamente quando o Messias viria. E não apenas a ela, a todos nós, a você. A única esperança para a sua vida não é o dia que você ganhar na loteria, o dia que você tiver um emprego estabilizado, ganhando 15, 20 mil reais. A única esperança para a sua vida, para a transformação da sua vida, é a mesma esperança dessa mulher. É de fato um encontro com Jesus Cristo. Segundo, todos buscam satisfação para a alma. Olha no versículo 10, o que a Escritura diz. João 4,10. Jesus lhe respondeu: se conhecesses o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me um pouco de água, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Jesus, ele vai para a dificuldade ou para a maior necessidade daquela mulher. Ele apela para aquilo que ela tinha mais satisfação. E meio-dia, um sol escaldante, ela necessitava de água. O ser humano precisa de água. Nós não vivemos sem água. Todo esforço do homem, se parar para analisar, para pensarmos, veremos que é sempre em busca de segurança, alegria, regozijo, prazer, felicidade. Por que nós acordamos cedo, trabalhamos duro? Conforto, queremos ter paz, queremos realizações. Agora imagina essa mulher, ao meio-dia, se você acha que aqui faz calor, você não tem noção no Oriente. Lá se tosta ao meio-dia. Ela dependeu muito esforço na caminhada, carregando aquelas vasilhas enormes, porque ela sabia a necessidade que ela tinha de água. A água é vida, é prazer, é tudo que o ser humano procura. Por vezes, você tem buscado a sua satisfação, não em água como essa mulher, mas você acha que você vai se satisfazer o dia que você encontrar um bom homem, os braços de uma boa mulher. Você acha que a sua satisfação vai vir o dia em que você tiver filhos, o dia em que você conquistar coisas materiais. Não estou dizendo que essas coisas são ruins, não são. Muitas delas são coisas boas, mas não são essas coisas que nos saciam. No versículo 15, ele diz: olha, você precisa de uma água para que você não volte mais a ter sede. E este é o desejo de fato de todo ser humano. Ele quer ser saciado de uma vez por todas, não ficar toda vez buscando preencher algo,
Porque não é assim a vida de muitos? Eles buscam satisfação em alguma coisa, conseguem dar um passo maior, conseguem dar um passo maior, e estão sempre em falta. Sempre eles ficam sem ser preenchidos. Dostoiévski, um escritor russo, certa vez ele disse assim: no coração do homem é um vazio do tamanho de Deus. E de fato assim é o ser humano sem Cristo. Tem um buraco aqui, né, esquerdo, no coração dele. E este vazio, ele só vai conseguir ser preenchido o dia que ele tiver um encontro com Cristo. Eu lembro que os meus meninos, eles tinham um brinquedinho, era tipo um casquinho de tartaruga, e tinha ali na estrelinha, quadrado, lua, círculo, para ir treinando a coordenação motora da criança. Então ela tentava colocar ali, e por vezes eu vi os meninos lá, tentavam colocar o quadrado na bolinha, não dava, e dava aquele tapão, espalhava tudo, tinha que recomeçar de novo. Por vezes nós fazemos assim, como criança. Nós pegamos aquele espacinho aqui no coração e tentamos preencher com coisas, com realizações, com conquistas, com coisas lícitas e boas. Mas percebemos que o vazio sempre continua. Porque as águas deste mundo, de fato, elas são salíneas. Você tem a sede, de fato, resolve aquele problema primário, é satisfeito. Mas a água salina faz você ter mais sede ainda. E é onde você procura se saciar a cada dia mais. Já ouviu aquela expressão? Nossa, estou falando, tem sede por dinheiro. Sede por sucesso. Sede por fama. O ser humano é assim. Ele busca ser saciado sempre. Mas tudo acaba num vazio maior. Percebeu como que é no Brasil? Chegamos em fevereiro, carnaval. Apesar que no Brasil é uma palhaçada, né? Tem um carnaval, tem um pré-carnaval, tem um pós-carnaval. É quase que o ano inteiro de carnaval. Mas são 4 dias, via de regra, de loucura. Aí você pensa, agora a pessoa está satisfeita. Não está. Na quarta-feira de cinza ela já está pensando o que vai fazer no próximo carnaval, porque não conseguiu realizar todas as suas peripécias neste. Assim é o ser humano. Ele busca dinheiro, mas esquece que dinheiro na mão é vendaval. Ele busca prazer e realizações em coisas efêmeras, que tem curta duração, e sempre acaba vazio. No versículo 10 e 11, Jesus Cristo vai dizer sobre a água viva, e aquela mulher, quando Jesus diz a ela, né, eu tenho uma água para você, daqui você não pode beber, ela interpretou de forma natural. Ela pensou que, olha, que água é essa que o Senhor vai me dar? Porque eu estou vendo uma água aqui em cima do poço. Essa fonte que o Senhor diz, essa água que o Senhor diz, é algo que está por baixo. Eu quero saber o que é isso. E é claro, havia alguns obstáculos. Primeiro, que Jesus Cristo estava sem balde, sem corda, sem nada. Segundo, se fosse de fato essa água de baixo, como ele tiraria? Mas é óbvio, né? Ele não está falando de algo natural. E este é o meu terceiro princípio. Põe ali, por favor. Terceiro e último. Só Jesus pode saciar a nossa sede. Versículo 13 e 14, novamente. Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Quem beber desta água que você está buscando, vai voltar a ter sede. E assim, por isso que ela ia todos os dias ao poço. Todos os dias precisava se saciar, porque a água física do poço de Jacó, ela não tinha o poder de saciar a alma do ser humano. Não tinha. Ela não penetra na alma do ser humano, a ponto de trazer satisfação. Era algo apenas físico. Todavia, a água que Jesus oferece, que Jesus dá, é aquela água que, de fato, nos sacia por toda a existência. Nos completa de uma forma em que nada que este mundo ofereça pode nos completar. E como obtemos esta água viva? No versículo 15 ele vai dizer: e a mulher lhe disse: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir aqui tirá-la. Se você procura isso, de fato, uma satisfação plena para a sua existência, você pode ter e vai ter. E o que você precisa fazer é seguir os passos que Jesus deu aqui a esta mulher. No versículo 16,
ele completa dizendo assim: então Jesus lhe disse, vai, chama o teu marido e volta para cá. Eu sei que muitos não conseguem ver ligação entre a mulher estar sedenta por água, por uma água que iria de fato saciá-la por toda a vida, e Jesus diz para ela: não, tá bom, então vai agora e busca seu marido. Qual a ligação dessas coisas? A menção do marido foi a melhor forma que Jesus Cristo achou de lembrar aquela mulher da vida imoral a qual ela tinha, de uma vida depravada a qual ela tinha. Jesus usou aquele episódio para despertar o senso de culpa e a consciência de pecado naquela mulher. Ela vai buscar satisfação e Jesus vem e diz: o seu problema não vai ser resolvido com isso aqui, com água não. O problema da sua insatisfação tem nome. E sabe qual é o nome? Pecado. Sua promiscuidade, sua depravação. Não tem um marido. Uma mulher, talvez aqui, né, ela começou com vários argumentos. Não se sabe se ela era solteira, se ela era viúva, ou se era amaziada. Estava morando junto com um quinto aqui, né? Mas Jesus sabia da vida passada e da vida presente dessa mulher. Tanto é que no versículo 20, ela tenta até dar uma disfarçada. Mas calma aí, os nossos pais, eles adoravam em tal lugar. E Jesus vê ela meio que tentando mudar de assunto. Porque, convenhamos, falar do pecado é algo dolorido, é algo que ninguém gosta de ouvir. Quantas vezes, no começo da minha conversão, eu vim à igreja, e eu não estava na quinta mulher, graças a Deus, estava com a minha primeira e única até hoje. Mas eu morava junto já com a minha então namorada, já tínhamos até filho. E toda vez que o pastor falava sobre, olha, você que está amaziado, você mora junto, não é casado, a cadeira parecia que tinha espinho, né? Porque falar sobre o pecado é algo horrível. O ser humano não gosta, ele detesta ouvir. Só que essas dores, elas são necessárias, porque sem essas dores, sem este senso de culpa, não há transformação, não há cura, não há satisfação. No versículo 19 ela vai dizer para ele: olha, bem vejo que tu és profeta. Ou seja, aqueles segredinhos que para aquela mulher talvez ninguém sabia, Jesus sabia, falando: não vem com esse papinho aqui para mim não, de que, olha, eu quero me satisfazer aqui nesta água. Não, o seu problema é o seu pecado. E a mesma coisa em relação a nós. Pensamos que por vezes podemos esconder as coisas de Deus. Não podemos. Você pode esconder do seu marido, da sua esposa, do seu pastor, dos seus pais. Mas não pense que você pode esconder as coisas do Senhor. Por isso que ela diz: o Senhor vê todas as coisas. Bem vejo que tu és profeta. Depois no final ela vai dizer, né? Olha, vem dizendo tudo o que tem feito. Você percebeu que essa mulher depois ela não argumenta, ela não dá desculpa, ela não fica inventando: Senhor, é verdade, estou no quinto marido, mas... O mas é uma desgraça, né? Depois do mas sempre vem desculpa. Confissão de pecado tem que ser no singular. Está errado, errei, ponto. Ela poderia ter dado vários argumentos aqui. Senhor, você não sabe o que eu passei na mão desses homens. Você não sabe o quão difícil foi achar este quinto que eu estou com ele agora. Fui maltratada, pisoteada, ofendida, agredida. O Senhor não sabe a vida sofrida que eu tive. Por isso eu precisei ir para esse caminho errado. Não é essa desculpa que por vezes nós damos? Nós pegamos o caminho errado, pegamos a tangente e vamos para longe do Senhor. Aí a vida vira uma bagunça: bebida, droga, adultério, traição, endividado, enfermidades, doenças. E a gente começa a dar todo tipo de desculpa. Você só vai ser transformado quando você aprender a parar de dar desculpas e a ver que o maior responsável pelos seus problemas é você mesmo. Não dê desculpa. Como constantemente eu digo aqui, se pudéssemos chutar o traseiro do maior responsável pelos nossos problemas, ficaríamos uma semana sem sentar. Nós causamos os nossos problemas. E Deus, Ele vê toda a nossa vida também. Não há o que eu e você possamos esconder. É aquela ilustração que todo mundo sabe. No dia do juízo, o Senhor vai colocar a nossa vida, pensamentos e atos estampados no telão. Não há o que esconder dele. Lembra que a Escritura diz: quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra. Eu no começo da minha conversão, eu converti em 2006.
E logo ali no começo de 2007, eu fui para o Rio Grande do Sul ficar 3 meses lá. Nesse período aí, estava arrumando as coisas para casar. Minha esposa ficou encarregada de arrumar as coisas para casar, e eu fui para lá, 3 meses fora. E ela tinha uma preocupação danada. Como assim? 3 meses, sozinho, no meio daquelas beldades, daquelas loiras altas de olhos azuis? Porque Rio Grande do Sul, as pessoas têm essa imagem, né? Não é só isso. Tem as feinhas também. Mas eu lembro que mesmo novo convertido, eu lembrava disso. Eu sabia, olha, ainda que eu faça algo escondido dela, há um Deus que tudo vê, que eu não consigo esconder absolutamente nada dele. Portanto, eu e você precisamos aprender a parar de dar desculpa, a parar de nos escondermos atrás de nossas fraquezas, ou ficar burlando a nossa própria consciência. Não é assim? Daí está lá, o fulano vive passando a mão no dinheirinho do patrão. Qual que é a desculpa que ele usa? Mas olha o tanto que ele tem, você acha que isso aqui vai fazer falta para ele? Sem vergonha. A mulher, por algum motivo, fica lá uma semana sem namorar com ele. Ele acha que isso dá o direito de ficar vendo pornografia na internet. Sem vergonhice. Devemos parar de dar desculpa. Para que de fato haja uma transformação em nossa vida, é necessário que haja arrependimento e reconhecimento de pecado. Foi isso que essa mulher fez. Não tem marido. Isso que eu tenho agora não é marido. Nós vemos na Escritura constantemente exemplos de pessoas que foram transformadas porque reconheceram seus pecados e confessaram. Jacó tem um encontro com Deus, luta com o anjo, e depois, quando o dia amanhece, o anjo toca, e a transformação dele vem, de fato, quando ele reconhece. Quando o anjo pergunta para ele, qual o seu nome? Ele diz, Jacó. Jacó significa trapaceiro. Você confessar que é trapaceiro é dolorido, né? Eu confessar que é invejoso. Esse é um dos pecados que nunca confessaram para mim, em quase 20 anos de igreja. Já confessaram tudo que é tipo de coisa que você imagina. Mas chegar e falar, pastor, ora para mim, eu estou com a inveja do irmão, inveja do fulano. Não, isso não tem. Porque é vergonhoso. É reconhecer que o outro tem o que a gente não tem. Que o outro se dedicou e conseguiu aquilo que a gente queria. Mas é só assim que eu e você vamos ser transformados. Quando nós fizermos igual o filho pródigo, que sai, se arrebenta na lama, volta, e quando ele volta, ele não se desculpa. Ele não diz, estava aqui em casa, mas convenhamos, o senhor sempre dava prioridade para o outro irmão. Verdade seja dita aqui, né, pai? Ele poderia ter usado esse argumento. Não usou. Ele sai, se arrebenta, volta, destruído, e diz assim, pequei contra os céus e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Não colocou culpa no governo, nos amigos, no próprio pai, em ninguém, mas disse, o problema é meu. E você, meu querido irmão e irmã? Você precisa aprender a reconhecer o seu pecado, se você de fato quer ser transformado. Se o seu problema é a inveja, a infidelidade, o sexo fora do casamento, furto, não importa. Você precisa aprender a reconhecer o seu pecado. Essa mulher samaritana e aquele religioso fariseu, ambos, um no caminho torto e um a princípio no caminho reto, mas os dois estavam longe de Cristo. Os dois não estavam com ele. Aí Jesus, depois de falar da verdadeira adoração, ela diz assim no versículo 25, há de vir o Messias chamado Cristo. Ela sabia, há uma esperança para mim. A esperança dela estava no Messias. Só que ela não sabia até aquele momento que era ele que estava de frente com ela. Mas ela sabia, eu sei que há uma esperança. E eu sei que todos nós, por vezes, pensamos assim também, olha, um dia vai dar certo. Um dia as coisas vão mudar. Um dia eu vou aprender a deixar esse pecado de lado. Eu vou andar de forma reta. Eu vou ter um compromisso genuíno com Deus. O meu casamento vai mudar. A minha vida financeira vai mudar. Um dia isso vai chegar. Aí Jesus vem e diz para ela, eu sou aquele que fala contigo. Eu estou aqui. Esse mesmo Cristo que estava diante dela, é aquele que está diante de nós. É aquele que se manifesta quando o seu povo se reúne. É aquele que ouve a nossa oração, por mais que seja feita da forma mais baixinha possível. Mas ouve. O dia daquela mulher tinha chegado. E hoje é um dia que você também tem essa oportunidade. O seu dia também.
Jesus Cristo é a única solução para as angústias e medos dos seres humanos. Ele é de fato a única pessoa que pode nos tirar toda angústia, ansiedade, depressão. Ele é a única pessoa que pode nos libertar do vício, da imoralidade, do adultério. Ele é o único que pode nos transformar genuinamente, porque Ele, apenas Ele, tem a fonte que jorra para a eternidade. Nele tem aquilo que nós vamos nos satisfazer. Ele apenas pode completar o meu e o seu vazio. Eu lembro que durante 21 anos da minha vida, eu procurei preencher este vazio de diversas formas. Eu achava que, olha, quando passar numa faculdade, passar num bom concurso, quando sair com determinada moça, quando tiver filho, quando fizer tal coisa, eu achava que quando eu conquistasse algumas dessas coisas, que até então muitas não eram pecados, coisas lícitas, eu acharia que a minha satisfação plena viria naquilo. Mas eu percebi que muitas dessas coisas eu fui conseguindo, mas eu sempre permanecia com sede. É igual droga, né? Acaba o efeito, a pessoa quer buscar uma porção maior, para ver se melhora, para ver se dá um grau maior. Mas essa é a fonte do mundo. A fonte do mundo nos leva a nos perder a cada dia mais. A fonte de prazer do mundo é assim: olha, você precisa sair com João. Não se satisfez? É com Zé, então. Não deu? É com o Carlos. Não deu? Sai com uma igual a você. Sai com vários. Tem um relacionamento aberto. E o mundo tenta mostrar para a gente que isso é que traz satisfação. Não é. Se você tem tentado saciar a sua sede, até com coisas boas, essas coisas boas não podem saciar a sua sede, a não ser que Cristo esteja com você. Ter casa é algo maravilhoso. Ter um lar é algo infinitamente melhor. Você ter filho é uma coisa. Ser pai e mãe de verdade é algo infinitamente maior e melhor. Até essas coisas naturais, né? Só um exemplo bem rápido, encerrando. Minha esposa, eu lembro que a gente namorou 7 anos para depois casar. Namorando, eu enrolei ela 7 anos, essa é a verdade. Enrolei ela 7 anos. Porque eu já tinha tudo que um casado tinha. E não era casado, para que eu vou querer casar? Minha mente mundana era: eu já tenho leite, para que a vaca? É burrice. Eu consigo desfrutar dos benefícios de casado sem ter o compromisso de ser casado. 7 anos eu a enrolei assim. Até que de fato um dia eu tive um encontro com Cristo e eu vi: puxa, preciso mudar. E a minha esposa, depois de 7 anos me pedindo em casamento, inverteu, né? Era ela que me pedia. Eu enrolava. E ela tinha, né, esse anseio que todas, pelo menos a maioria das mulheres tem: entrar na igreja, de branco, bonitinho, toda festa, todas aquelas coisas. E eu lembro que depois que eu vi que eu estava errado, eu pedi perdão a ela, falei: ó, a gente precisa casar. E então eu fui fazer esse curso, deixei ela arrumando as coisas do casamento. E deixei ela: ó, gasta à vontade dentro do nosso limite, né? Tem tanto. Até aqui você gasta. Vestido, ela pegou do jeito dela, as coisas, fomos fazendo lá. Se a gente casou, fiquei 2 anos pagando casamento depois. Foi tenso. Mas eu lembro que dentro das nossas posses, daquilo que a gente almejava, daquilo que a gente podia, foi bacana o casamento, o vestido legal, a festa, até que legal. E eu lembro que quando a gente terminou o casamento e voltamos para casa, em casa ela disse assim para mim: nossa, era só isso? Eu: como assim, criatura? Tem 2 anos de dívida para pagar, você fala que é só isso? Mas o só isso dela eu entendi que era no sentido de que, calma, mas eu pensei que a minha alegria talvez ia, né, ser completa no dia em que eu casasse com o príncipe da minha vida. Mas eu vi que parece estar faltando alguma coisa. É possível que talvez ela achou que a fonte estava em mim e não estava. Óbvio que não. Está em Cristo. Ele apenas pode nos satisfazer. Portanto, se você tem tentado buscar se saciar até em coisas lícitas, essas coisas lícitas sem Cristo também não podem saciar a sua vida.
Jesus, ele não fez milagres em Samaria, mas ele salvou essa mulher, transformou a vida dela, e ela foi servir de testemunho para diversas outras pessoas. Se você de fato também quer ter a vida transformada, o que você precisa fazer é o que ela fez, é chamar o seu marido, qual marido? É ver o seu pecado, é ver o seu erro, se arrepender e falar: Deus, me ajuda, me transforma, eu preciso de Ti. E se você de fato estiver disposto a fazer isso, não tenha dúvida de que o Deus que habita no alto e sublime trono virá também habitar no seu coração, transformar a sua vida. E ainda que você volte para casa amanhã, comece a trabalhar amanhã, o patrão continue o mesmo endemoniado, as finanças continue lá no vermelho, porque sim, nós queremos que o evangelho ele é um progresso, não é uma mágica que muda as coisas. Você vai ver que o transformado foi você, e a sua vida vai começar a ser diferente. Mas para isso você tem que aprender com essa mulher, não dar desculpa e falar: Deus, meu erro é este, o meu pecado é este, me muda, me transforma, porque eu preciso ser saciado pelo Senhor. E se você assim crer, o Senhor assim fará. Amém, meus queridos?